10 virgens. Aí eu escrevi. Falei, agora eu vou passar limpo. Fui passar limpo, saiu um outro esboço. Aí hoje de manhã eu estava, trabalhando lá na loja. Falei, bem, eu vou passar limpo aquele último que eu fiz. Quando eu fui passar, eu fiz em outra folha, saiu o terceiro. Por quê? E eu falei, eu acho que é esse aí que Deus quer. Porque hoje é um dia de festa. Primeiro é um dia de festa porque é um dia de culto ao Senhor. Todo dia de culto ao Senhor é um dia de festa. A gente presta culto ao Senhor na igreja. É um dia de festa, mas a gente presta culto ao Senhor em casa também é um dia de festa. Eu tive uma professora de português no meu ensino fundamental, eu não esqueço dela. Ela falava assim, hoje é dia 21, né? Hoje é dia 21 de março. Ela escrevia no quadro, dia 21 de março, dia da graça. Nessa época eu não era crente não, tá? Mas eu entendia já o que era graça. Mas quando a gente cresce, vai amadurecendo, eu entendi que para ela, todo dia era dia da graça. E para a gente, todo dia é dia de prestar culto e é dia de festa. Então, esse último esboço que Deus me deu é um esboço que fala de festa. Porque a dança, ela traz alegria. O louvor, ela traz alegria. E a palavra de Deus também traz alegria. Jesus, ele era o mestre dos mestres, ele ainda é, Tem um livro que eu gosto muito, o maior mestre que já existiu. E Jesus, ele gostava muito de ensinar através de parábola. Parábola, só para a gente se situar, é uma pequena narrativa, e tem sempre um aprendizado nela. Por quê? Quando a gente conta uma história, é muito mais fácil para a gente entender, do que a gente dar uma explicação catedrática, vamos dizer assim. Então Jesus, ele nos trouxe até hoje um ensinamento muito grande através dessa parábola. E essa parábola, ela fala de uma festa. Quando a gente vai buscar ou vai estudar, é comum a gente ir para o mesmo caminho. Quando fala da parábola das 10 virgens, assim, as 5 nécias, e as 5 prudentes, nécia é o mesmo que louca, algumas traduções falam assim. A gente sempre lembra, e tem que lembrar mesmo, que Jesus vai voltar. Que a gente precisa estar firme, porque Jesus vai voltar. Mas aí hoje, eu vi essa parábola como uma festa, como um prenúncio de uma festa, porque diz assim, o noivo vem. Quem é o nosso noivo? Jesus. É Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando fala de noivo, a gente vê que há alguns elementos numa festa, porque essa festa aqui não é uma festa de aniversário, é uma festa de quê? De casamento. Por quê? Porque na festa de casamento tem o noivo, tem a noiva, tem o celebrante ou mestre de cerimônia e tem a festa. Esses elementos, os 4 elementos aqui estão presentes na parábola. O noivo é Cristo, a noiva somos nós, a igreja de Cristo. O celebrante ou mestre de cerimônia é aquele cara que grita, aí vem o noivo. Por quê? Porque nos casamentos judaicos de antigamente, eu não sei se hoje continua assim, mas antigamente o evento do casamento judaico, ele não era de um dia como é hoje. O evento em si, ele durava 7 dias de festa. Não era só um casamento que durava esse tempo de festa, mas as festas judaicas em si, elas duravam muito tempo. Então exigia preparo. E até hoje é assim, porque para um casamento é necessário preparo. O que a gente faz quando a gente vai se casar? A gente faz algumas coisas, O nosso preparo para o casamento, ele não começa no dia do casamento. Ele começa antes. Por quê? Por quê? Não é de qualquer jeito. Um casamento é diferente, Porque desse jeito. Um casamento, ele tem um custo alto.
no casamento, ele precisa ter convidados. E os convidados não podem ser chamados em cima da hora. Porque desse jeito você quer mudar o português. Não, o quarto elemento vem a festa. Impossível. É a última, mas é não menos importante que todas as outras. Você não vai ter como nessa parábola, a gente pode observar que alguns fatores são fatores fundamentais no casamento, mas são fatores que também podem acontecer no preparo de uma festa. Primeiro evento foi o preparo. As noivas, elas se prepararam. Depois veio a espera. A espera de quem? Do noivo. Depois elas esperaram, cansaram, aí veio o sono. Depois do sono veio a vinda do noivo, porque o noivo falou que ele vinha e ele veio. E por último vem a festa. A festa, como eu já disse, durava 7 dias. Eu fui pesquisar o casamento judaico dessa época aí que está sendo narrado de Cristo. Quem conduzia tudo era o pai ou era um parente do sexo masculino. A noiva, ela guardava na casa do familiar do noivo. O noivo, ele não estava presente, ele estava fora. Mas em dado momento, esse mestre de cerimônia, ele batia a porta e ele anunciava a vinda do noivo, a chegada do noivo. A palavra de Deus fala que Jesus, que é o noivo, ele faz da mesma maneira. Jesus, ele não chega de qualquer momento, ele não chega de qualquer jeito. Ele bate a porta, porque a tradição judaica fala isso. Bate a porta e anuncia. Aí o mestre de cerimônia bateu a porta daquelas noivas e anunciou: eis que vem o noivo. E quando Jesus, ele bate a nossa porta, a porta do nosso coração, é a mesma coisa. Ei, eu sou o noivo, eu estou batendo, abre a porta para mim. Porque se a gente é a noiva, a gente abre a porta e recebe ele com alegria. E dia de festa não é dia de tristeza, é dia de alegria. Da mesma maneira, a gente recebeu dentro dessa palavra, ela começa assim, ó: pois o reino dos céus será semelhante. Como é que vai ser naquele grande dia? Às vezes a gente fica imaginando e a resposta está aqui. É semelhante a isso aqui. Jesus, ele disse que ele vinha, ele prometeu que ele vinha e ele vem. Porque Deus, ele promete e ele cumpre. E muitas vezes a gente está esperando aquela volta gloriosa de Cristo que vai acontecer. Mas ele pode bater a nossa porta hoje. Ele pode bater a nossa porta agora. Ele pode bater a nossa porta amanhã. E a gente precisa estar preparado. Então eu vejo essa parábola, essa palavra de hoje, como um prepara-te porque vem o noivo. E quando a gente se prepara, a gente precisa estar alegre, porque é um dia de festa. A irmã já falou aqui que desde pequena ela conhece essa parábola e ela vem se preparando. Eu também. Eu e minha irmã, a gente morava no caminho que a gente precisava passar para ir para a escola, tinha uma placa bem grande, que dizia assim: Jesus está voltando. Nós, crianças, a gente morria de medo daquela frase, porque a gente já pensava no apocalipse, que vai ser, que é bola de fogo. Então, assim, aquele Jesus está voltando que a gente ouvia, como criança nos apavorava. E desde criança a gente ouve: Jesus está voltando, mas Jesus não voltou ainda. O que está acontecendo? Eu estou aqui toda arrumada, né? Eu vim vestida de assembleiana hoje, de saia longa, né? Vamos recordar os velhos tempos. Porque quando a gente é convidado para uma festa, a gente se arruma, né? No casamento, sejam os convidados, ou seja a noiva, ou seja o noivo, a gente se arruma. Então a gente faz o quê? A gente primeiro, a gente se limpa, porque para uma festa, para encontrar com o noivo, não é de qualquer maneira. Então a gente se limpa, né? Tira todos
as carapinhas, os carapichos, a gente toma um banho, não é verdade? Eu falando assim o tempo todo, eu fico lembrando do filho pródigo, quando ele chegou na casa do pai dele. Ele não entrou dentro da casa do pai dele de qualquer maneira. Primeiro que o pai foi lá na frente receber. O pai não ficou esperando ele chegar aqui para poder abraçá-lo, mas o pai se antecipou. Então ele retirou aquele cascão primeiro, né? Aquela sujeira, porque quando a gente passa em lugares não muito legais, as coisas vêm agarrando em nós, né? Vem um carrapicho, às vezes a gente passa no meio do mato, quando olha a roupa está toda cheia de carrapicho e aquilo não sai com água. A gente precisa primeiro tirar um por um, jogando, livrando daqui um por um. Depois a gente toma um banho, né? Aquele banho bem gostoso. A gente passa um perfume, a gente penteia o cabelo, seja homem ou mulher, né? Penteia o cabelo, a gente coloca uma roupa bonita, a gente coloca os calçados nos pés, porque não dá para ir na festa, né? Não dá para receber um noivo descalço. Então a gente coloca o calçado nos nossos pés e a gente se prepara para receber. Depois que a gente está arrumado, quem já namorou em casa, né? Quem é da época do namorar em casa sabe disso. A moça, né? Ela fica lá esperando, toda arrumada, cheirosa, senta e espera. Mas aí ela espera descabelada? Ela espera de qualquer jeito? Não, ela espera ansiosa, não com ansiedade, mas ela espera ansiosa. Porque ela sabe que quando o seu namorado ou quando o seu noivo chegar, vai ser muito bom. Não é verdade? Porque é lindo quando a gente está na presença do nosso noivo. E a gente precisa se preparar para ele. Jesus, ele não é diferente. Jesus é o nosso noivo. Da mesma maneira que a gente se prepara para receber o nosso namorado, ou a nossa namorada, o nosso esposo ou a nossa esposa, né? Só para dar umas aspas aí, não é porque a gente casou que a gente tem que ficar tanto mulher quanto homem, tá? Estou falando como mulher. Não deve ficar em casa de qualquer jeito, porque o nosso esposo está chegando. Ele é o nosso amor, não é verdade? Então a gente precisa esperar bonita, ornada. Não é assim que a igreja é chamada? De noiva ornada. O que é ornada? Enfeitada. Então a gente precisa se enfeitar para esperar o nosso noivo. E assim somos nós nesse tempo. Esse tema, ele está falando do noivo de Cristo. O noivo está chegando. Olha que festa linda que teve aqui. Olha que louvor, que dança maravilhosa. Não foi para eu ver, nem para você ver. Foi para o Senhor. Porque elas se prepararam. Porque para o Senhor não é de qualquer maneira. Porque para o nosso amor não é de qualquer maneira. Então prepara-te. O noivo, ele vem. E quando ele vier, ele vai te esperar preparada. Aí vem falando das lamparinas e do azeite. Aquelas mulheres, todas elas eram crentes. Eu vejo uma parábola para crente. Porque as 10 eram crentes, sabe por quê? Porque as 10 estavam juntas e todas eram virgens. Virgem quer dizer o quê? Pureza. Então, o noivo, ele buscava uma noiva. Né? Eu li algo que diz que ele buscava uma noiva. Ele não buscava o perdão da palavra, prostituta. Por quê? A noiva de Cristo, ela precisa ser pura. E as 10 eram, porque elas estavam todas juntas. Mas o tempo foi passando e esse noivo não veio nunca. Esse Jesus que eu vi na placa, Jesus está voltando, ele está demorando muito. Eu não vou contar a minha idade, mas já tem mais de 40 anos que Jesus está falando que está voltando e não volta nunca. Então eu vou desistir, eu vou deitar e eu vou tirar uma soneca. Sabe por quê? Porque Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso.
eu vou dormir um pouquinho, vou relaxar um pouco. Depois, quando eu perceber que está perto dele chegar, aí eu levanto e faço o que tem que fazer. E foi assim que as 5 nécias ou 5 loucas fizeram. Elas dormiram assim como as outras, mas elas não se prepararam. Elas não tinham, faltou algo nelas. Faltou o azeite. O que é o azeite dentro da palavra? O azeite é o... Quem pode dizer? Quem é o azeite? Quem é? É o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o nosso noivo, ele foi para o céu, ele morreu, ressuscitou e voltou para a sua glória, ele falou que ia deixar alguém aqui. E é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que iria nos consolar, nos instruir e que ia caminhar conosco todos os dias. Esse é o azeite. E é o azeite que não pode faltar. Sabe por quê? Porque se a nossa lamparina estiver apagando e acabar o azeite, ela apaga e já era. Na escuridão a gente não consegue enxergar, porque naquele tempo não tinha luz, né? Como as estradas eram iluminadas. Tem uma passagem que fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque eu preciso iluminar o chão, a passagem. Não tinha eletricidade como tem hoje. O azeite, ele era caríssimo. Lembra da passagem da viúva? Né? O azeite dela foi multiplicado. Ela vendeu, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Olha como era precioso o azeite, porque ele servia para acender as lamparinas. Para quê? Para nos livrar dos perigos. Nessa passagem aqui, esse azeite que está sendo falado é o Espírito Santo. Então, no longo da nossa caminhada, a gente caminha, às vezes a gente se cansa. Mas quando a gente tem o azeite, ele vem, ó, reacende a chama. Quando a gente fala que vai desistir, o que o Espírito Santo faz? Vamos embora, continue caminhando. Ele vem, reacende a chama. Não pode faltar de jeito nenhum o azeite nas nossas lamparinas, porque a gente precisa estar preparado para a volta do nosso noivo, para a vinda do nosso noivo. Se a gente não estiver preparado, vai acontecer o que aconteceu com aquelas 5 virgens. Elas precisaram, na última hora, correr para buscar o azeite para que a chama dela não se apagasse. Não quer dizer que a chama estava apagada, mas quer dizer que ia apagar. Porque se a gente não fica ali, ó, o tempo todo reacendendo, coloca um pouquinho. Alguém te feriu? Joga um pouquinho de azeite. Opa! Tropeçou na pedra? Joga mais um pouquinho de azeite. Opa! Está chateado? Vem alguém que é o seu azeite, porque o Espírito Santo, ele vem pessoalmente. Porque eu não sei quem ainda não teve quem ainda não sentiu pessoalmente a presença do Espírito Santo, precisa buscar. Porque a presença do Espírito Santo é uma presença real. O Espírito Santo, ele fala. Na escola bíblica a gente teve a oportunidade de, por várias vezes, relatar. O Espírito Santo falou isso. Espírito Sene, pega sua caneta, caiu ali. Sene, você esqueceu a porta aberta. O Espírito Santo, ele é real. Então, às vezes, o Espírito Santo, ele também envia pessoas como azeite para a nossa vida, para orar por nós, para nos levantar e para nos deixar continuando a caminhar. Você pode ter tudo. Mas se não tiver azeite, quando for naquele grande dia, Jesus vai falar como falou aqui: aparte de mim, porque eu não te conheço. Como é uma festa, nós queremos todos ser convidados para essa festa. Eu falei que o último elemento de 4 elementos, e o último era a festa, que é as bodas. Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que no final haverá uma grande boda. A boda é o que? É o casamento. Por quê? Finalmente haverá o encontro do noivo com a noiva. Porque esse é o objetivo do
casarmos e celebrar. Então, para isso, a gente precisa estar firme até o fim. Não deixar faltar o azeite nas nossas lamparinas.